Queridos, uma das coisas que nós precisamos nesses dias como igreja é retornar a um lugar de perseverança. Porque é um lugar que a igreja perdeu. Como perdeu, pastor? Porque a igreja entrou no governo desse mundo, que é um mundo imediatista, que é que as coisas aconteçam e sejam resolvidas no exato momento que elas querem que aconteça. Quando nós falamos sobre uma geração do fast food, uma geração das coisas rápidas, dos acontecimentos rápidos, nós estamos falando de uma geração que perdeu a perseverança. Uma geração que não aprendeu e não se chega e não se liga mais a um lugar de esperar os processos de Deus para concluir as coisas dentro de si. E se você perceber, a geração que nós vivemos esses últimos 20 anos é a geração que mais tem dificuldade em esperar as coisas. Às vezes eu falo para as minhas filhas, eu vou dar um negócio para você. No outro dia elas estão perguntando quando. E no outro dia elas já estão perguntando, já chegou? E no outro dia elas estão arrancando os cabelos querendo saber o que é. Porque elas nem sabiam o que eram, mas elas já querem saber quando. E por quê? Porque não aprende a esperar. Eu lembro que no meu tempo, que eu não sou tão antigo assim, e se alguém falar o contrário depois a gente conversa. Eu lembro que lá no meu tempo, quando nós pensávamos no Natal, nós ficávamos na expectativa, esperando aquilo. Mas nós sabíamos esperar. E quando chegava o Natal, não sei, talvez eu venho de uma família humilde, no sentido de não ter muitos recursos. Eu me lembro que o Natal era a época de ganhar roupa nova, sapato novo, carrinho e brinquedo. Então a gente ficava na expectativa de qual roupa que a gente ia ganhar. E a gente não via a hora de acabar o ano logo para aquilo. Porém, tinha os processos para alcançar o presente que se esperava ter. E os processos eram árduos, porque geralmente estavam ligados a boas notas da escola. Há quantas vezes eu vou falar para vocês, eu acho que eu ganhei muita coisa no Natal por misericórdia, não por obediência, porque eu era terrível. Então pela misericórdia de Deus, e porque o pai assim às vezes falava, não vou dar alguma coisa a esse cidadão, senão é complicado. Mas não por merecimento, porque se fosse por merecimento era difícil o negócio. Eu era um menino difícil, graças a Deus que Deus me transformou. E me deu filhas abençoadas que não copiaram o pai em nada, aleluia. Glória a Deus por isso. Mas eu lembro que quando estava chegando próximo à época de alcançar e de ganhar aquilo que tinha sido proposto, eu começava a fazer uma análise dentro de mim, eu percebia que eu não era digno de receber porque eu não cumpri. Porque eu não alcancei aquilo que me foi proposto, aquilo que me foi pedido. E aí eu ficava na expectativa, será que eu vou ganhar ou será que eu não vou ganhar? Só que daí eu me retraía e eu não perguntava se iria ganhar, porque se eu perguntasse se iria ganhar, também ia ser me perguntado se eu cumpri com a minha parte. Então é o momento que eu ficava esperando, se der, deu, se não der, não deu, aleluia. Se vir, venho, se não vir, não venho. O importante é ser feliz. Eu me lembro que, na grande maioria das vezes, eu não me lembro de uma vez que não tenha ganhado o presente que me foi proposto. E por quê? Porque eu era uma criança que não entendia, o meu coração estava esperando por aquilo. Nós passávamos 11 meses do ano esperando para ganhar um presente que nós não saberíamos qual que era. Mas a gente sabia que era um presente, então valia a pena esperar para ganhar. E nós olhamos para a geração de hoje, nós falamos, eu vejo pela minha filha de 6 anos, a gente fala, filha, o pai vai dar isso aqui só em tal mês. Passa uma semana. Ela fica assim, apavorada. Pai, mas já passou um mês? Não, filha, não passou. Quando que vai passar um mês? Daqui tantos dias. E daí já chegou a data? Não, filho, tem mais um mês. Pai, mais um mês? Mais um mês. Quantos dias tem um mês? Tem 30. E daí vai chegar? Não, filha, tem mais um mês para chegar. Ela fica aflita e todo dia ela lembra. E às vezes ela já me venceu pelo cansaço. Sabe que você é vencido pelo cansaço? Fala, tá bom, vou dar agora. E quem que erra de dar agora? Quem pediu ou quem deu? Quem deu. Porque não ensinou os processos para o filho. Eu me lembro e eu tenho vivido isso nesses dias, que Deus tem falado muito comigo sobre ensinar as minhas filhas a viverem processo, esperar o tempo certo. E eu falo para Manu muito sobre isso, filha, você tem que aprender a esperar os processos. Como assim, pai? Você tem que esperar o tempo. Você tem que parar de correr pelo que você vai ter, você tem que correr por aquilo que vale a pena. Não é só pelo prêmio que você corre porque vale a pena correr, porque de alguma forma você vai alcançar o prêmio. Os nossos filhos nos ensinam muito sobre perseverança. Mas quando nós olhamos para o contexto da igreja dos dias de hoje, é uma igreja que não persevera. Porque é uma igreja imediatista. E por quê? Porque vive a sua vida no imediatismo.
Por que vive a sua vida no imediatismo? É uma igreja, são pessoas, e quando eu falo de igreja, estou falando de pessoas. São pessoas que não conseguem esperar o processo do tempo para concluir algumas coisas. Elas vão lá e fazem as coisas, e depois querem que as coisas aconteçam devido àquilo que ela pensou. E é por isso que nós temos no nosso meio muitos homens que são de oração, são homens que têm uma vida abençoada, que são pais de família abençoados, mas estão todos arrebentados, endividados, devendo tudo e não atendem mais nem o telefone. Por quê? Porque eles são pessoas que não sabem esperar o tempo certo para alcançar algumas coisas. E por não esperarmos o tempo certo, nós só atraímos para as nossas vidas problemas. Por quê? Porque nós queremos adquirir coisas, alcançar coisas, ter coisas, mas na grande maioria dessas coisas que nós alcançamos, nós não estamos preparados e nem temos condição para tê-las. E sabe o que vai nos ensinar a ter as coisas no tempo certo, da forma certa? É a perseverança. Porque a perseverança nos ensina a esperar e a ser moldados para aquilo que nós estamos sendo preparados por Deus para ser. Eu me lembro que aos meus 17 anos, faz pouco tempo isso também, bem pouquinho. Fica quieto, Santista. Foi ontem, eu fiz 18. Eu me lembro que o Senhor falou algumas palavras para mim aos meus 17 anos. Irmão, não tem coisa melhor que você receber algumas palavras de Deus quando você está nessa idade, pelo menos no meu tempo. E você queria ver aquilo acontecer, e você dava até uma ajudinha para Deus para as coisas acontecerem. Falava, Deus, eu vou ajudar você porque você está atrasado. Já era para ter acontecido e não aconteceu. Só que toda ajuda que você dá para Deus, ela transforma-se em desajuda. Porque não é o tempo de Deus para acontecer. Então por que você está ajudando? Ele não precisa de ajuda. Aquele que deu a palavra é fiel para cumprir no tempo devido, segundo aquilo que ele disse, e apraz o coração dele. Ponto. E eu lembro que nessas minhas ajudas a Deus para conseguir alcançar a palavra, e talvez o reconhecimento da palavra que eu recebi, por ser menino, muitas vezes eu tentei ajudar a Deus, mas em todas as vezes que eu tentei ajudar a Deus, eu me frustrei. E a primeira coisa da nossa frustração é pensar que Deus não vai concluir a palavra porque não deu certo. E por que não deu certo? Porque você quis viver uma palavra de um tempo fora do tempo que a palavra precisava se cumprir na tua vida. E como que eu sei, pastor, o tempo? Porque no tempo devido da palavra que foi lançada na tua vida, tudo vai acontecer para que a palavra se conclua. Ponto. Porque Ele é Deus e Ele é fiel para cumprir aquilo que falou. E o que eu tenho que fazer nesse processo? Me colocar no Senhor para que tudo aquilo que a palavra diz que eu tenho que me tornar, para ser a resposta da palavra, me torne primeiro, para depois a resposta da palavra, através da minha vida, ser. É por isso que eu sempre digo, primeiro é dentro, para depois fora. Deus não vai fazer nada fora de você se Ele não fizer primeiro dentro de você. E nessas questões eu me frustrei muito. Por quê? Porque eu não conseguia ver aquilo que eu esperava, porque eu tinha pressa da conclusão daquelas coisas. Teve palavras que eu recebi de Deus aos meus 17 anos, que eu vi a conclusão delas há uns 5 anos atrás. Eu falava essa semana, acho que com o Tiago, nós estávamos lá em casa, eu conversava com ele sobre isso. E eu dizia a ele, esses dias eu estava em casa, esses dias, sim, 1 ano mais ou menos atrás, 1 ano e meio. Eu estava lá em casa orando e falando com Deus. Sabe aquela conversa que tem com o pai? Quem tem liberdade com o pai sabe o que eu estou falando. Eu cheguei assim para Deus e falei assim para Deus, falei, poxa Deus, tem umas coisas que eu estou sabendo agora que se eu soubesse, há uns 2 anos atrás você não me pegava. Porque se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje para tomar decisão em algumas coisas e para fazer da forma correta o que o Senhor gerou em mim de princípios, eu exercesse esse princípio naquilo que eu estava vivendo, você não me pegava. Eu me lembro que ali, naquele momento com Deus, eu comecei a rir, e eu sentia que Deus ria de mim, dizendo assim, você acha que eu ia falar algo para você corromper o propósito? Era o meu tempo, porque oração, irmãos, não é um monólogo, oração tem que ser um diálogo. Você tem que falar com o Senhor e ouvir o Senhor falar com você, senão você não está orando, você está rezando. Eu me lembro que naquela conversa com Deus ali, nós terminamos a nossa conversa, o nosso bate-papo. Eu lembro que na conclusão dessa conversa eu falei, é verdade, Senhor, que Deus nunca erra, irmão, Deus sempre está certo. E eu falei para Deus, é verdade, Senhor, ia corromper o propósito assim como corrompi muitos outros propósitos. Por quê? Porque eu peguei uma palavra pura, em detrimento daquilo que eu queria, eu corrompi ela para alcançar o meu propósito. Toda vez que você não está pronto para a conclusão da palavra que Deus liberou para você, você vai corromper a palavra que você recebeu.
Por quê? Porque você tem pressa de alcançar o benefício da palavra que te foi liberada. É por isso, irmãos, que eu tenho dito e torno a dizer, e vou sempre dizer: não coloque os olhos no benefício, coloque os olhos no processo. Porque se você passar todo o processo, o benefício faz parte daquilo que você venceu e alcançou. É por isso que nós precisamos entender perseverança. Perseverança significa permanecer, não retirar-se ou fugir das provações. Manter-se firme na fé em Cristo, sofrer, aguentar bravamente e calmamente. Você já pensou você passando por provações, tribulações, e estar ali calmamente, esperando as coisas acontecerem? Você não olha assim, às vezes, para uma palavra dessa e fala bem assim: Deus, será que está errada a tradução do negócio aí, alguma coisa? Porque tá bom, a gente manter firme, beleza, tem que fazer, não tem jeito. Sofrer faz parte. Aguentar bravamente não tem escolha, tem que aguentar. Mas calmamente. E por que Deus fala isso? Por que essa palavra significa aguentar bravamente e calmamente? Porque ela está dizendo bem assim: para que você tenha perseverança, primeiro você precisa gerar em você e permitir que seja gerado em você os frutos do Espírito, que é longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão, fé. Porque se você não tem gerado dentro de você esses atributos, você não consegue ser perseverante. Por quê? Porque você vai abrir o bico em qualquer momento da situação. A hora que a coisa arrochar, você vai pedir água, irmão. Assim como eu e muitos de nós já pedimos água em momentos que a gente não deveria pedir. Por quê? Porque nós não tivemos perseverança, não tivemos calma para passar a situação. Não adianta falar: não, vou para cima, deixa comigo, ó Deus. Seguinte, Jesus, se o cara vir te prender aí, eu vou arrebentar todo mundo. Quem quer matar vocês? Não, eu vou morrer, vou eu para a cruz. Tá louco matar Jesus? Tá maluco? Vai vir pegar Jesus, espada, orelha do cara no chão. Porque aqui é o seguinte, irmão, aqui é selva, que nem diz outro, aqui é peroba. Escreveu, não leu, o pau comeu. Cara bravo, nervoso, aroeira. Mas após a prisão no México, o que acontece com esse homem aroeira, que morria por Cristo, que faria tudo para que Cristo não fosse preso? O que ele faz? Como diz um pessoal no interior do Paraná, ele capou o gato, irmão. Ele, sumiu do mapa, zarpou, correu, fugiu. Por quê? Porque ele sabia que ele estava destinado à cruz naquele momento. E por que ele faz isso? Porque ele não tinha gerado no seu coração ainda princípios da palavra que precisam ser gerados. E muitas vezes nós viemos bravos: não, pastor, estamos juntos, vamos para cima, é nós. Ou chega para alguém que deposita esperança em você e fala: não, vamos para cima, agora vamos arrebentar tudo. O primeiro vendaval que tem a ser o primeiro a se esconder naqueles, como é que fala aquele negócio que faz no bar da terra lá? Nos Estados Unidos tem muito bunker. Você, nosso irmão informado. Você é o primeiro que corre para o bunker, ele se fecha lá e não deixa ninguém entrar, porque você tem medo de faltar oxigênio para você, tão egoísta que você é. E por que você faz isso? Porque você não tem calma, você não tem paciência para entender o processo. E você pensa que é na truculência e na força. Irmãos, na vida com Deus, nada é na truculência e na força. Tudo é no poder e na força do Senhor, que é baseado na paciência, na longanimidade e na temperança. A truculência não funciona no reino. Porque o reino tem uma ordem, e a ordem do reino, quando nós submetemos a ela, tudo a nossa vida e na nossa vida entra em ordem. Então nós podemos alcançar perseverança como? Aguentando bravamente e calmamente acerca daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não adianta ser bravo se não for calmo, irmão. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e todas as guerras que ele se propôs fazer com Cristo, todas elas ele venceu? Porque a Bíblia diz que ele era um homem de paz. Pastor, tem um problema aí. Como ele era um homem de paz? Foi o cara que mais matou, o cara que mais conquistou a nação, o cara que mais partiu para a guerra, o rei que mais guerreou, mas ele só podia guerrear porque ele era um homem de paz. O que Deus nos ensina com isso? Você não pode entrar em nenhuma guerra se não houver no teu coração paz. Porque toda guerra que você entra sem paz, você já entra com a guerra perdida. Por quê? Porque o que vai te mover nessa guerra não é um sentimento correto, é um sentimento de vingança e de ódio. Agora, quando eu entro numa guerra, porque eu sei e fui alistado para aquilo,
a certeza da vitória é porque no meu coração habita a paz. A Bíblia fala que Deus é o Senhor da guerra, o general da guerra. E por que Ele vence todas as guerras? Porque Ele é o Senhor, dono e detentor de toda a paz. Você percebe o tamanho do significado que tem em uma palavrinha chamada perseverança? Se nós não alcançarmos esse lugar, nós não conseguiremos concluir a obra e nem entenderemos os processos de Deus. A igreja dos nossos dias precisa urgentemente entrar em um lugar de entendimento e viver os processos. Por muito tempo foi falado, e agora é um momento, tem muita gente falando. É engraçado, irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É engraçado que no momento como nós estamos vivendo no Brasil nesses dias, aparece profeta tudo quanto é lado, profetizando tudo aquilo que é óbvio. Eu recebi no meu celular uns 500 áudios, só de profeta profetizando o óbvio. Agora é o momento dos problemas. Eu estava no monte orando e Deus falou comigo. Então fica para você, irmão, que todo mundo já sabe o que você está falando. É um bando de profeta do óbvio. Por quê? Porque agora é um momento de promoção. É uma igreja infantil que não compreende o encargo que tem. E por ser infantil precisa ficar batendo fotografia e mostrando aquilo que não precisa ser mostrado. Você entra nas redes sociais esse final de semana, e eu ainda estou no parênteses aberto aqui, e você vê aqueles homens lá no monte orando. Não, eles estão lá fazendo filmagem de que eles estão orando pelo problema do Brasil. Irmão, vai pro teu quarto, pro teu secreto, fecha a porta e vai orar com o Senhor, cara. Joga esse celular fora se ele faz você pecar. É muito profeta do caos, do óbvio agora, porque é óbvio. Chega aqui, eu quero profetizar que vai parar a rodovia. Uau! Todo mundo está profetizando a mesma coisa, então você não é profeta. Porque as pessoas pegam as coisas para promoção. Por quê? Porque é uma igreja infantil. Enquanto que a igreja precisa se posicionar no lugar nesses dias, ela continua sendo infantil na sua movimentação. E por quê? Porque aprendeu de uma forma errada e não passou pelos processos, não recebe, não aceita passar pelos processos. Nós achamos que a aprovação é de Satanás, nós achamos que a tribulação vem do diabo. Mas na verdade, aqueles que são do Senhor passam por provações e tribulações da parte de Deus para serem alinhados segundo a vontade de Deus. Abra a Bíblia comigo lá, em Hebreus 5, 8 e 9. Hebreus 5, versículo 8 e 9 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O que aperfeiçoou Cristo? Foi a vida fácil, a tranquilidade da vida? O que foi que aperfeiçoou Cristo? O que aperfeiçoou Cristo foi as coisas que ele sofreu. Foi por meio do sofrimento que ele foi aperfeiçoado. Ele não foi aperfeiçoado, não é? Cara, você não vê, aqui é a mesma tradução, no meu é diferente. Diferente? Cadê? 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. No 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Queridos, se nós não compreendemos algumas coisas básicas da palavra, cara, quando vem a primeira aprovação, se joga no sofá e começa que nem aquele desenho do Lip Hard. Ai vida, ô céu, ô desgraceira, hoje vai acabar tudo para mim, o mundo vai morrer, eu vou morrer. Era a hiena, né? Não seja hiena, irmão. Seja o jacaré que estava toda hora falando: vamos para cima, vamos ganhar, vai dar certo. Você vai quebrar a cara, não tem problema, eu levanto. Nós não conseguimos ser aperfeiçoados dessa forma, por quê? Porque sempre nós estamos chorando o leite que foi derramado. Nós passamos por algumas tribulações, nós começamos a orar e falar assim: agora eu repreendo toda a tribulação do inferno que vem sobre a minha vida. Você já parou para perguntar: Senhor, essa tribulação é para me aperfeiçoar? Se é, Senhor, então me dá perseverança, porque eu preciso passar por ela. Ninguém é aprovado sem passar por prova, irmão. Se você quer passar de ano, você vai ter prova para passar, senão você vai viver a tua vida inteira no jardim de infância. Deus não tem uma creche, Deus está preparando um exército. E se você quer alcançar um lugar de um soldado, de autoridade e respeito, se submeta ao processo.
Eu lembro que no meu tempo falava, vai pro exército é para homem, não é para frouxo. E hoje, se o cara pega uma gripe no exército, já sai nos direitos humanos, estão gripando os soldados. Irmão, ou você vira homem, ou você não vira. A igreja ela está infantilizada por quê? Porque não quer mais viver, não quer ser aperfeiçoado por meio da dor, não quer ser aperfeiçoado por meio da tribulação. Mas o exemplo de Cristo foi, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como que ele aprendeu a obediência? Sofrendo. Ele foi aperfeiçoado o quê? Através da dor que ele sofreu e da submissão à palavra que ele recebeu. Nós queremos alcançar grandes lugares. Não, Senhor, tem uma palavra poderosa para a minha vida, então se prepara. Porque se Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida, você vai ser provado para ser aprovado. Você vai passar por dias assim que você vai falar, Senhor, eu não suporto. E Deus vai falar para você assim, eu nunca vou dar aprovação a nenhum filho meu que ele não seja capaz de suportar. Ele diz assim que vindo a aprovação também vem o escape, porque ele é fiel. Nunca Deus vai nos dar aprovação acima daquilo que nós não podemos suportar, porque ele é fiel. Você não vai alcançar lugares altos do Senhor sem você passar pelos processos de aprovação do Senhor. Eu quero ser alguém, eu quero ser um grande pregador. Então, meu irmão, se prepare, porque as tribulações que vão vir sobre a tua vida vão ser muito grandes. Eu quero ser um grande empresário, eu quero glorificar o nome de Deus no meio da empresa. Se prepare, porque todo ato de corrupção e todo ato de se corromper vai vir sobre você. Você vai ter que se manter firme. E nesse lugar, muitas vezes você vai estar sozinho. Vai estar todo mundo remando para a esquerda e você vai estar indo para a direita. Por quê? Porque você entendeu que você tem uma palavra para remir um lugar. Deus me chamou para a área de direito, eu sou um advogado. Você vai ser um advogado bem sucedido e vai fazer o nome de Cristo conhecido. Mas entenda, você vai ter que dizer não para muita coisa. Você vai ter que dizer não para muitas coisas que vão te oferecer. Por quê? Porque por meio do sofrimento você é aperfeiçoado. Ninguém alcança a perseverança sem primeiro ser testado para passar por ela. Esses dias um irmão chegou e falou para mim, pastor, eu estou orando para Deus me dar perseverança, para Deus me dar longanimidade, me dar paciência. Eu falei, então se prepare, irmão. Passou uns meses e ele falou, pastor, está difícil, está complicado. Eu falei, então muda a oração. Como assim? Você não pediu para Deus dar para você perseverança? Deus dá longanimidade para você, Deus dá paciência, Deus está dando. Não, só está dando problema, mas você não entendeu que nós somos aperfeiçoados por meio daquilo que sofremos. Você quer alcançar perseverança? Você quer alcançar longanimidade? Você quer ser uma pessoa temperada? Deus vai colocar você nos lugares mais difíceis para você ser provado e aprovado. Então te prepare, irmão. Saiba o que está orando, porque quando você orar, Deus vai responder. Eu me lembro que na nossa conversa de 5 minutos ele olhou para minha cara assim meio assustado e falou, eu não tinha pensado dessa forma. Eu falei, eu só estava pensando no benefício, né, irmão? Então você esqueceu que para chegar no benefício vai ter que passar pelo processo primeiro. Eu quero ser médico. Você vai ter que estudar os seus 5 anos, meu filho, e a tua vida inteira você vai passar estudando. Isso é uma coisa que eu tenho dito para as pessoas que caminham mais próximas, e de vez em quando eu falo aqui no púlpito. Não escolha uma profissão por dinheiro, escolha por chamamento. Sabe por que nós temos poucos professores hoje nas escolas, homens e mulheres de Deus, cristãos, fazendo a diferença lá? Porque por muito tempo foi ensinado em muitas igrejas que tinha que escolher a profissão por dinheiro, e outros ensinavam que crente não tinha que ir para a faculdade, que era do diabo. Sabe onde começou os maiores movimentos de evangelização, os maiores movimentos de transformação, de avivamento nas nações? Foi dentro de faculdades, em classes de escola. E a igreja perdeu esses ambientes por quê? Porque se tornou cega e se fechou dentro de 4 paredes achando que estava fazendo alguma coisa boa. E sabe por quê? Por causa de uma teologia escapista, que você ia sentar o seu bumbum bonito na cadeira e ficar esperando Jesus voltar e o mundo todo que se explodisse. E aí nós estamos colhendo tudo isso agora, depois de 30 anos, de uma falsa verdade, porque nós fomos para um lugar de facilidade e não para um lugar de ser aperfeiçoado por meio da dor. Nós precisamos retomar lugares e princípios e entender que Deus vai nos aperfeiçoar, mas Ele não vai nos eximir da dor, porque faz parte. Não adianta você orar, Senhor, eu não quero sofrer, então você não quer ser aperfeiçoado, irmão. Eu não quero passar por esses lugares, então você não quer ser aperfeiçoado, você quer ser uma criança na creche o resto da tua vida tomando mamadeira. Você precisa entender que para alcançar lugares em Deus, para crescer, você vai passar por lugares difíceis. Vai passar por lugares terríveis.
Romanos 5, do 1 a 5. Abra comigo aí. Romanos 5, do 1 até o 5. Diga aleluia, irmão. Essa palavra é maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Que a gente apanhe e distribui o chicote para todo mundo apanhar junto. Jesus é lindo. Porque aqueles a quem ele recebe por filho primeiro, ele açoita. Então eu sou filho. Bate, Jesus. Bate, porque eu preciso apanhar mais. Romanos 5, do 1 ao 5 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, por quê? Pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. A experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mas também nos gloriamos pelas próprias tribulações. O que são tribulações? Um dos significados para a tribulação é prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza. Quem já viu uma uva sendo prensada para se transformar em vinho? Aí levanta a mão. Você já teve a oportunidade de ver uma prensa de uva? Não. E uma prensa de azeitona, você já viu como é que funciona para extrair o óleo dela? Se não viu, então vai no Google hoje, quando chegar em casa, e veja. É isso que Deus vai fazer com você, para você chegar ao pleno conhecimento dele. Por quê? Porque nós precisamos ser prensados, espremidos, pressionados para que seja extraído de nós aquilo que Ele quer, que seja extraído para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas. Queridos, só entende o evangelho do reino quem abriu mão dessa vida para viver a vida de Deus. Porque a nossa vida que vivemos não é pelas facilidades desse mundo, mas é por aquilo que Deus prometeu que viveremos nesse mundo, através de quem Ele é, e a partir desse mundo, no vindouro, que Ele virá governar sobre todas as coisas. É questão de entendimento, de conhecer a vontade de Deus. As tribulações, elas são necessárias. Sem elas, nós não somos aperfeiçoados. E por que nós somos aperfeiçoados? Porque isso vai produzir em nós perseverança. E o que a perseverança produz? Experiência. Você já chegou com uma pessoa que já tem um bom tempo de rodagem, falando sobre homens de Deus que já rodaram bastante. Eu amo sentar com homens de 60 anos, de 45 anos de caminhada com Cristo, homens de Deus, não homens que estão lá fazendo oba-oba. E eu amo me sentar para ouvi-los, porque quando eles falam, sai sabedoria dos seus lábios, porque eles passaram pela tribulação, alcançaram perseverança, e isso gerou experiência. Eu lembro um dia que nós estávamos indo para um café de pastores aqui em Curitiba, um tempo que nós íamos ter lá. Eu me lembro que nós fomos pegar um pastor, ele mora acho que no Pinheirinho, eu não lembro o lugar. Esse pastor, ele tem cerca de 80 e poucos anos. E quando ele entrou no carro, eu estava sentado atrás, ele nem sabia que eu estava ali, porque eu só fiquei me alimentando do que aquele homem falava. Pensa num homem que tem uma vida com Deus, um cara que tem uma caminhada com Deus, e tudo aquilo que ele fala você aproveita. Eu olhei para aquele homem lá, o pastor, acho que não me engano, o pastor Edson, o nome dele, 83 anos. E eu olhei assim para ele e falei: Deus, eu quero chegar nos meus 83 com essa lucidez, com essa clareza do propósito. Ele dizia assim: hoje eu não estou preocupado em púlpito, mas não, hoje eu estou preocupado em sentar com pastores novos, com pessoas novas, e alinhar o coração deles para que eles não façam da forma errada. E quem conhece, quem caminha perto desse homem, sabe que ele é um homem de Deus, porque ele exala Cristo. São essas pessoas que nós precisamos estar perto. Para quê? Porque a experiência delas vai alinhar o nosso coração para ter esperança. O que é esperança? Esperança não é esperar aquilo que se vê, porque isso não é esperança. Esperança é mediante a fé que temos em Cristo, nós avistarmos aquilo que acontecerá mediante uma vida que nós entregamos para o Senhor e definimos vivê-la para que tudo aquilo que Ele disse que faria esteja acontecendo em nós e através de nós. Esperança não está baseada no que você vê. Ah, Senhor, eu perdi a esperança porque eu não vi. Mas quem disse para você que esperança é ver? Esperança é confiar, é esperar mediante a promessa que você recebeu. Qual é a promessa que Deus deu para a sua igreja?
Muitas vezes a igreja já esqueceu da promessa que nos foi liberada, porque ela está tão preocupada com tantas outras coisas que ela tirou os olhos da promessa de Deus. E é por isso que a igreja dos nossos dias é uma igreja desesperançosa, e por ser uma igreja desesperançosa, ela se agarra em coisas da terra, achando que isso vai concluir a obra de Deus. Não, porque a obra ela se conclui na esperança daquilo que nos foi proposto, na fé que temos em Cristo acerca daquilo que Ele vai fazer. E é isso que nos move a continuar caminhando. Esperança é crer naquilo que ainda não existe, mas nós temos a plena consciência e a certeza dentro de nós que vai acontecer. Por quê? E por que nós temos isso? Porque mediante a experiência, mediante a perseverança, mediante a tribulação, nós alcançamos o quê? A esperança. E por que nós alcançamos a esperança? Porque temos uma palavra de Deus liberada sobre nós. E isso nos move em fé para acreditar que isso vai acontecer. Não existe como nós alcançarmos uma vida de perseverança, termos esperança naquilo que recebemos de Deus, se nós não nos sujeitarmos aos processos de Deus para as nossas vidas. Não tem como. Sabe por que muitos dos nossos irmãos ficaram pelo caminho? Porque eles estavam vivendo uma vida preocupadas em ter e não em se tornar. A igreja de Deus não pode estar ligada a ter nesses dias, ela precisa estar ligada a se tornar. Porque quando você se torna aquilo que Deus chamou você para ser, tudo aquilo que você precisa ter para executar a obra que Ele te chamou, já está em você, Ele já te deu. Nós corremos atrás de coisas, quando que nós deveríamos estar correndo atrás de nos tornar aquilo que Deus falou que seríamos. E porque nós estamos correndo a carreira errada, nós nos cansamos e a nossa esperança acaba. Por quê? Porque nós estamos com a fé condicionada no lugar errado. E quando a nossa fé está condicionada no lugar errado, automaticamente nós não vamos ter esperança. Por quê? Porque nós não vamos visualizar a conclusão da obra em nossas vidas. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso alinhar as minhas vistas, os meus olhos, a minha perspectiva de visão precisa ser alinhada à perspectiva de visão de Deus para a minha vida naqueles dias. Para que através da perspectiva dos céus, para a minha vida eu alcance o propósito e a minha esperança todo dia seja renovada. Sabe o que me faz acordar pela manhã todo dia feliz, alegre, independente das circunstâncias que está à minha volta? É porque há uma viva esperança em mim, que tudo aquilo que Ele disse que faria, Ele vai fazer, ponto. E quando eu entendo esse lugar, eu não me movo por circunstâncias. Eu posso estar abatido, mas não estou destruído. Eu posso estar aflito, mas eu não estou acabado, arrebentado, porque eu sei que aquele que disse que faria, Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Você não encontra na Bíblia nenhuma palavra de Deus lançada que Ele não cumpriu e não concluiu. E aquele que Ele ainda não concluiu é porque o homem não caminhou sobre ela, e essa palavra está sendo administrada pela igreja para que ela se conclua mediante aquilo que Deus liberou. Toda palavra lançada da boca de Deus, ela só volta para Deus após cumprir o seu propósito. Ah, mas Deus não está cumprindo na minha vida. É porque você não está se alinhando à palavra que você recebeu. É porque os teus olhos estão no benefício da palavra. Você esqueceu de entender que para alcançar essa palavra você vai ter que se sujeitar primeiro aos processos. A perseverança ela nos ensina a nos preparar para cumprir a carreira que nos foi proposta. Hebreus 12, do 1 a 2. Abra comigo aí. Vê se eu consigo seguir isso aqui hoje. Vocês viram que eu estou lendo o texto hoje? Aleluia. Eu lembro um dia eu preguei quase 2 horas e eu não abri a Bíblia para ler. Eu lembro que depois alguém mandou uma mensagem e falou: pastor, se pregou, mas você não leu a Bíblia. Eu falei: irmão, nós vamos transformar a palavra e falar dela. Eu falei: você pode ter certeza que tudo que eu falei nessas 1 hora e 50 minutos está na Bíblia. E se você não sabe que está na Bíblia, é porque você não lê a Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você ia saber que estava lá. Aleluia. E tudo em amor. Glória a Deus. Nós temos que entender que a Bíblia ela tem que primeiro nos transformar para depois nós falar sobre ela. Não adianta eu ler texto e pregar texto que eu não estou disposto a viver, irmão. Então viva pelo menos aquela primeira linha do versículo para depois ele viver o versículo inteiro. Aleluia. Hebreus 12, 2. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Por quê? Por que nós temos que correr com perseverança? Por que nós precisamos vencer o pecado que tenazmente nos assedia? Por quê? Porque é uma grande nuvem de testemunha que nos rodeia. E por que essa grande nuvem de testemunha nos rodeia? Para testemunhar que a palavra que foi lançada sobre as nossas vidas é verdadeira e vai alcançar o seu propósito. Existe uma grande nuvem de testemunhas esperando para que aquilo que Deus falou acerca da tua vida se conclua. Olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo causa de ignomia, está assentado à destra do trono de Deus. O qual, em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Você quer alcançar a alegria que te foi proposta, mas você não quer suportar a cruz. Você não quer ser alicerçado na palavra mediante a dor. Por quê? Porque você é fraco para a dor. Homens, sejam fortes para a dor. Porque as mulheres já são. Só quem teve parto normal sabe disso. Nós precisamos aprender a suportar, por quê? Porque há uma grande nuvem de testemunha que está esperando que nós sejamos perseverantes para concluir a carreira que nos foi proposta. Aí, pastor, o pessoal fica lá olhando para ver se eu vou errar, só para me criticar. Não, meu irmão. Ele está lá para ver e glorificar através da tua vida o nome de Deus. É por isso que essa nuvem de testemunhas está ali, porque eles estão ali olhando para que você conclua a carreira que te foi proposta, mediante o quê? A uma entrega. Aprenda a sofrer dores. Deus só vai fazer alguma coisa a partir da tua vida se você aprender a suportar as dores que você vai ter que passar. Você não vai concluir nada sem primeiro passar por um lugar de cruz. Você não vai alcançar o pleno conhecimento do governo de Deus na tua vida sem que primeiro você passe pelo processo da cruz. Cara, o evangelho está maravilhoso, tudo 10, glória a Deus, Deus está fazendo maravilha, aleluia. Você nunca passou por nenhum probleminha? Nada. Então tem que descobrir que evangelho que é esse. Porque o evangelho sem cruz não é o evangelho do Senhor. Ai, pastor, não quer dizer que a gente vai viver sofrendo. Não, nós vamos ser aperfeiçoados por meio do sofrimento. E sabe por que nós somos aperfeiçoados por meio do sofrimento? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não andamos felizes, nós andamos alegres. Eu lembro um dia que, há uns anos atrás isso, na segunda-feira ia vencer o aluguel da igreja. E eu lembro que nós estávamos conversando numa mesa, coisa e tal, e dali coisa, e conversa vai, conversa vem, e na segunda-feira ia cair o boleto, irmão. Eu lembro que daí o irmão falou, cara, posso fazer uma pergunta, pastor? Eu falei, pode. E como é que está o negócio lá para amanhã? Eu falei, não tem dinheiro. Mas como você está tão tranquilo? Eu falei, porque a obra não é minha, é de Deus, quem paga a conta é Ele, então não tem que ficar sofrendo com isso. Se Ele disse que faria, Ele fará. Então no momento certo vai ter o dinheiro para isso. E como que você consegue ficar assim? Falei, cara, você acha que por dentro eu não estou gritando? Ou eu vim de Marte? Não, eu sou da terra. Por dentro eu estou gritando, eu estou esperneando, mas a alegria do Senhor é a minha força. Eu não ando por circunstâncias, eu ando pela palavra que eu recebi. A palavra que eu recebi, Ele disse assim, tudo o que fizer parte do propósito, eu pago a conta. Então acabou. Eu tenho uma palavra por que me move, então eu estou descansando no Senhor, não em mim, porque eu só falho. Você acha que eu estava lá, amanhã, tudo de boa? Não, irmão, a alma estava berrando, esperneando, gritando, a cabeça a mil. E eu falava, confia, desgraçado, fica quieta. Cala a boca, infeliz. Deus falou, Ele vai cumprir, cala a boca, Satanás. O pior diabo, irmão, que ataca na tua vida é a tua consciência, não é o próprio Satanás, não. Porque começa a falar, sabe aquele lugar que você começa a pensar em tudo. O que eu fiz? O que eu pensava quando fui fazer isso? Queridos, em quase 6 anos de igreja, nós nunca pagamos uma conta de aluguel, uma prestação da igreja atrasada. Todo dia nós pagamos sempre. Por quê? Porque Deus sempre proveu, porque nós caminhamos debaixo de uma palavra. Eu lembro que naquela segunda-feira de manhã o Senhor falou assim, vai no banco. Eu falei, vou. Tem que pagar alguma coisa lá? Assim, vai no banco. Vai lá, tá lá. Nós chegamos lá com o boleto do aluguel, R$ 2.900 naquela época. E estava lá os R$ 2.900.
Não me interessa quem depositou, não quero saber como vem, eu sei que Deus pagou a conta porque a obra era dele. Mas pergunta se eu estava assim, a minha alma estava tranquila. Não, irmão, ela só passou a ficar tranquila a partir do momento que ela viu aquele valor lá naquela telinha escrita que tinha para pagar o boleto. Deus conhece a nossa humanidade, Ele sabe que nós vamos ficar aflitos. Ai! Mas Ele fala para nós, persevere, porque você vai ser aperfeiçoado por meio da dor. Você vai alcançar a experiência por meio da esperança. A esperança vai vir através da tua experiência. Então você vai sentir, mas continue acreditando. O que é? É a fé na palavra que você recebeu. Se você confia na palavra que você recebeu, você permanece firme. Por quê? Porque você precisa glorificar o nome de Deus em meio a uma nuvem de testemunhas que esperam a conclusão da tua corrida. Deus nos propôs uma corrida para quê? Para que no final da conclusão da nossa corrida Ele fosse também glorificado. Tudo o que fazemos, a forma que nos movemos, tudo o que eu e você faz tem que ser sempre com um único propósito, para que na conclusão da nossa carreira o nome dele seja glorificado em tudo. A glória não é para mim, a glória é para Ele, porque tudo aquilo que faço é para Ele. E se faço para mim não tem glória nenhuma, porque a glória do homem é passageira, mas a glória do Senhor é permanente e eterna. Queridos, nós precisamos transicionar a mente para entender. Cara, chega para uma pessoa e fala bem assim, você vai ser aperfeiçoado. Eu vou ser, vai ser. E como que vai ser? Você vai doer. Não quero. Tem anestesia? Não, irmã, sem anestesia. Mas então não. Mas tá doendo, deixa doer, de vez em quando eu vou suportando, vou dando um jeitinho, mas não quero que arranque o dente, deixa aí. Sem anestesia, nem pensar. Se você não se sujeitar a passar momentos de dores, você não vai conseguir passar pelo processo da cruz. Todo o tempo de dores que nós passamos, Deus está nos aperfeiçoando para morrer na cruz. Para ir para a cruz com Ele. Para entender que a vida que vamos viver é a partir da vida que Ele deixou e não da vida que nós almejamos. Querido, desconstrua um conceito que você tem em nome de Jesus. Não é o mundo que determina a vida que você tem que viver, é a palavra de Deus que diz o que você tem que viver no mundo. Porque nós somos a luz do mundo através do Cristo que habita em nós. E se nós pegarmos o governo desse mundo para determinar as nossas decisões e a forma de movimentar, nós não somos luz. Nós não somos ninguém. Se nós somos a luz do mundo, o conceito de vida, de administração dos meus negócios tem que ser todo ele a partir da palavra de Deus. Porque senão eu vou viver uma vida dissoluta e vou falar até acerca de um Deus e vou dizer que amo Ele, mas na verdade não há amor, porque a sua lei não governa a minha vida. O amor a Deus está ligado a submeter a lei de Deus, ao conceito do governo de Deus. Amor não está ligado a sentimento, eu senti um arrepio, eu amo a Jesus. Não, irmão. Amor está ligado à sujeição à sua palavra. Mesmo que você não concorde, se sujeite, porque é a palavra dele. Esse é o verdadeiro amor, o amor que se sujeita, o amor que se entrega, o amor que não negocia princípios. Ninguém se torna perseverante se não passar a vencer as provações. Provações nos tornam perseverantes e a perseverança nos leva a cumprir o propósito. Você não cumpre propósito nenhum sem perseverança, irmão. Abra comigo em Tiago 1, 2 e 3. O começo do texto já nos anima, né? Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tenham o quê? Por motivo de toda. Ele não está falando fique mais ou menos feliz. Ele está dizendo assim, tenha por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Como que você vai concluir que você tem fé em Cristo? Você precisa ser provado na fé que você diz que carrega. Não, tenho fé, eu sou de Jesus. A primeira provação que vem você chuta o balde. Você não tem fé coisa nenhuma, irmão. Fé não é para ter, fé é para se tornar e se sujeitar ao propósito de Deus. Você não tem que ter fé para ter, você tem que ter fé para se sujeitar. Porque para ter você vai lá e faz. Agora para se sujeitar você vai ter que morrer. São coisas diferentes. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. As provações são para provar minha fidelidade ao Senhor, queridos. Provações.
O que significa provações? É fazer uma experiência, um teste, com o propósito de apurar a sua quantidade, ou o que ele pensa, ou como ele se comportará. A palavra provação nesse texto significa isso. Você está sendo provado, você está sendo testado para quê? Para ver como você vai apurar a tua vida, qual é a quantidade de fé, qual que é a quantidade de certeza naquilo que você está falando, que você vive. Se aquilo que você fala da boca é realmente aquilo que você pensa, se você se comporta como aquilo que você fala. Queridos, não é mais tempo de ter discurso bonito, é tempo de se comportar adequado à palavra que fala. Nós vivemos dias em que temos muitos discursos bonitos, mas poucas pessoas dispostas a se sujeitar à palavra que está falando. Falar bonito até papagaio fala, é só ensinar. Agora, se sujeitar à palavra é um princípio que? De fé. E de se sujeitar à aprovação que Deus vai propor a você. Cada um de nós vai ter lugares que vai precisar passar. Eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida que eu vou, então se prepara, que a tua aprovação vai ser violenta, irmão. Mas como assim, pastor? Cara, se prepare, se alegra no Senhor, porque quanto mais você é aprovado, mais você se sujeita ao propósito, mais perseverança você alcança, mais esperança você vai gerar no teu coração, mais experiência você vai ter para ajudar aqueles que vão passar por aquilo que você já passou. Sabe quem tem autoridade para te ensinar a passar em um lugar? É aquele que já passou pelo lugar, porque senão ele só tem o mapa. Não adianta eu chegar com o mapa e falar, você vai por aqui, você já foi? Não, mas o mapa está dizendo. E se mudou? Ter um mapa, irmão, é uma coisa, ter passado por lá é outra. Só tem autoridade para te falar o que fazer quem já passou por lá. E só passa por lá quem é perseverante, se sujeita ao processo. Aprenda a sofrer dor. Para de ser frouxo. Em que eu devo perseverar? Atos 2, versículo 42. Fala assim, e perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, no ensino. Nós queremos hoje a comunhão, nós queremos partir o pão e nós queremos ir para o monte orar, mas nós não perseveramos no ensino. Não adianta nós ficar vivendo partindo o pão de casa em casa. Não adianta nós falar que estamos orando, não adianta nós dizer que temos comunhão, se o que gera tudo isso não é a doutrina segundo a palavra. O que torna tudo isso na sequência verdadeiro é a perseverança na doutrina. O que é a doutrina? É como vamos fazer o que está sendo proposto na continuação do versículo. Eu tenho comunhão com quem? Com aqueles que eu amo, isso não é comunhão. Você só se reúne com aqueles que você gosta, isso é adular o teu umbigo. Porque quando eu conheço a doutrina apostólica, a palavra de Deus que eles ensinavam era aquelas que vantagem tem amar o seu amigo. Não fazem os pecadores, os publicanos também o mesmo? Digo-vos, pois, ame o seu inimigo, porque ali está o verdadeiro amor e a verdadeira palavra de Deus. E perseveravam na doutrina, no ensino. A igreja hoje ela quer ter comunhão, ela quer partir o pão, ela quer orar, mas ela quer orar segundo aquilo que ela pensa, aquilo que ele entende. Perceba que todo o versículo da Bíblia, primeiro ele diz o que você vai fazer e como fazer para depois fazer. E por que ele fala perseveravam? Porque só caminha na doutrina dos apóstolos, caminha debaixo da palavra do Evangelho. Quer conhecer a doutrina apostólica? Quer conhecer o que rege o reino de Deus? Leia Mateus 5, 6 e 7. Quer conhecer a legislação do reino? Leia. Deus está dizendo como se mover ali. Perseveravam na doutrina, por quê? Porque se eles não fossem perseverantes, eles não iam fazer da forma correta. Você vê que lá na frente, em Coríntios, Paulo chega e fala bem assim, vocês estão aí reunidos, vocês vêm aqui para ser reunidos, isso que é nome de Deus, mas cada um traz o seu vinho, enche a cara, cada um traz o seu pão, come, não está nem aí com aqueles que não têm condição. Aí uns comem um monte, saem dali torto, ruim, passando mal, vai tomar boldo em casa depois, enquanto outros saem sem comer nada. Por quê? Porque vocês se ajuntam só para comer, vocês não se ajuntam para comunhão. E que Paulo estava dizendo, vocês só pensam no umbigo de vocês, a comunhão que vocês geram é segundo o que vocês pensam, não segundo o que eu ensinei. Uma comunhão que tem por base os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu penso, não é bíblica. É por isso que eu preciso ter perseverança na doutrina, na palavra. Por quê? Porque a única forma de ter uma comunhão correta é segundo a palavra.
A única forma de eu partir o pão, o que é partir o pão? É eu dividir com aquele que não tem, mesmo que eu não o conheça. É poder suprir a necessidade daquele que ainda tem necessidade, independente se ele fez algo para mim ou não. Eu parto o pão com aquele que necessita, e eu parto o pão também com aquele que não necessita. E se eu entender essas coisas, as minhas orações vão chegar até o Senhor. Por quê? Porque estão na base doutrinária da palavra. Entenda, irmãos, a doutrina é bíblica. Desconstrua a ideia que culto de doutrina é para saber se vai pintar o cabelo, vai fazer tatuagem, vestir saia, vestir calça, usar o cabelo cortado. Irmão, isso não é culto de doutrina, coisa nenhuma. Isso é culto de gente doida, que não entendeu a palavra. Me perdoe os que não concordam comigo, mas eu penso assim. Porque a palavra não fala nada disso. O culto de doutrina é aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que ensina como nós nos mover no Senhor. Não é de roupa, não é de cabelo, não é de nada. Se quer usar o cabelo vermelho, amarelo, cor-de-rosa, problema teu, irmão. Use. Se o teu marido, se a tua esposa permitir, use, pinte, faz o que você quiser. O importante é que se o nosso coração estiver alinhado com a palavra, estiver sendo doutrinado pela palavra do Senhor. Porque essa é a sã doutrina. A sã doutrina é aquilo que os apóstolos ensinavam acerca do Cristo. Nós temos que ter perseverança para quê? Para viver isso, porque ninguém, irmãos, entenda uma coisa, ninguém vive o Evangelho de Deus sem se sujeitar a Ele. Não há como viver o Evangelho sem perseverar no Evangelho, irmão. Você acha que é moleza viver o Evangelho? Lê Mateus 5, 6 e 7. Você vai entender o que é o Evangelho. O problema é que nós aprendemos muito que o Evangelho o que é? É ter, é conseguir, vão me dar tal coisa, agora eu vou orar porque Deus vai me dar. Porque Deus, querido, o Evangelho é você entregar. Mas bem-aventurado aquele que dá do que recebe. Eu quero dar, eu quero sim receber muita coisa. Então aprenda a dar, não coma a semente. Recebe uma semente e esconde no fundo do baú. Não, isso aqui é minha, é meu. Vai apodrecer, você não vai conseguir nem comer do fruto dela. Porque não aprendeu o princípio. A perseverança precisa ser gerada em nós, porque ninguém vive o Evangelho completo de Deus sem que seja perseverante na palavra do Senhor. Sem que seja perseverante na doutrina. Efésios, abra comigo lá. Vamos encerrar por aqui hoje. Aleluia. Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, faça o quê? Permaneça inabalável. Inabalável significa que você vai permanecer o quê? Firme. Nada vai te derrubar, nada vai fazer com que você se mantenha, se você se afaste da tua posição, porque o inabalável é o homem que entendeu a perseverança. E que o palavra diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele está dizendo tudo o que você precisa para vencer lugares da tua vida estão em mim. Você precisa estar em mim para vencer tudo. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Para que possais resistir o dia mau. Qual é o dia mau? Todo dia que vai fazer você tentar desviar daquilo que Deus propôs a você para viver. O dia mau é todo aquele dia que você precisa se encher da armadura de Deus para poder vencer. E a palavra está dizendo aqui, depois de ter vencido. Ela não está dizendo aqui, depois de você fazer isso, talvez você vença. Não, ele está dizendo aqui, depois de ter vencido, permaneça inabalável. E por que você permanece inabalável? Porque você foi perseverante e construiu um caráter de Deus na tua vida. Você não vai alcançar o caráter de Deus sem que você aprenda a viver dores. Você não vai ter desenvolvido no teu coração o caráter de Deus sem que você aprenda a passar por lugares difíceis. Você não vai alcançar perseverança sem que primeiro você seja aprovado, sem que você primeiro alcance um lugar de tribulação. Você vai ser exprimido sim, para que Deus extraia de você o melhor dele que está guardado na tua vida. Quando eu entendi isso, eu fiquei facinho para Deus. Eu chegava para Deus e falava bem assim, Deus, me põe na prensa de novo, está muito facinho. Arranca mais um pouco dessa coisa ruim que está em mim. Porque eu preciso ser exprimido para entender o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Se quer ser a conclusão de uma palavra que Deus deu para a tua vida, se prepare para sofrer dores. Se prepare para ser trabalhado no fogo. Sabe onde se arranca o melhor do ouro, irmãos? É no fogo que consome. Tem alguns homens que me chamam a atenção na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles são provados e são chamados para se prostrarem perante outros deuses.
Você não tem mais uma chance, ó. Se prostra e depois faz uma oração lá e Jesus perdoa, Ele perdoa. Nós não vamos se prostrar, então faz esse negócio 7 vezes mais quente. Estava quente, fica pior. Se estava ruim, irmão, imagina. Ficou pior. E quando termina de falar sobre isso, o que eles falam para ele? Ó, fala bem a verdade para você, rei. Você pensa que manda, mas você não manda nada. Se o Senhor nos livrar desse negócio que está fazendo aí, glorificado seja o nome dele. E se ele não livrar, da mesma forma, glorificado seja o nome dele, porque o poder está na mão dele. Não é você que nos queima, é ele que nos deixou queimar. Quando você entende isso, você está dizendo: eu estou preparado para passar a tribulação, porque seja qual for, em tudo eu vou glorificar o nome de Deus. Na vida ou na morte ele é glorificado. E você sabe o final da história. Você tem que parar de fazer oração para facilidade. Você tem que começar a orar para que a vontade de Deus seja conclusiva na sua vida. Ah, Senhor, eu não quero passar por isso. Não, Senhor, se é necessário passar por isso, forja em mim um homem de coragem, um homem que vai aprender a sofrer dores para vencer e para romper nesse lugar. Se é necessária essa dor, tudo bem, eu vou passar por ela. Por quê? Porque a tua palavra diz que o Senhor nunca vai me dar aprovação acima do que eu esteja pronto para ser provado. Nunca. Ah, essa aprovação não aguenta. Aguenta sim, larga a mão de ser frouxo. Deus só dando é porque você consegue passar. Deus vai levantar homens e não meninos nesses dias. Deus precisa de uma igreja madura para fazer o seu nome conhecido. Deus só vai revelar filhos que sejam e tenham a identidade dele, não pessoas que falam de si própria e pensam por si própria. A igreja que vai fazer Cristo conhecido nesses dias é uma igreja que só reflete Cristo. E quando as pessoas olham para mim e para você, não veem você e eu, elas veem Cristo em nós, porque Ele é a esperança da glória. Quando nós entendemos isso, o que está escrito em 1 Coríntios 12:12, que fala sobre uma igreja, sobre uma unidade, sobre um corpo que se movimenta, será fácil viver e conviver com essa palavra, será fácil e notório o mundo olhar para uma igreja e ver que ela se move com um único cabeça. Mas para isso nós temos que ser perseverantes. Se coloque de pé.